Eu acredito que você, assim como eu, já deve ter ouvido por aí que os jogos de luta diminuíram tanto a ponto de se tornar apenas um nicho pequeno de menor importância. Se você tem mais de 30 anos, com certeza já ouviu também que os jogos de luta morreram, que são coisas do passado que só velho ainda joga e por aí vai. Comentários como esses são comuns, só que mais de 30 anos depois os fighting games continuam aí, contra tudo e contra todos. Mas como os jogos de luta realmente estão? Qual a situação real deles em comparação a outros gêneros? O que impede os fighting games de realmente acabarem, como praticamente aconteceu com gêneros que faziam muito sucesso antigamente, como os shoot'em ups e os beat'em ups, por exemplo. A resposta está nos próprios fãs de jogos de luta. Só que se você entendeu fãs de jogos de luta como a Fighting Game Community, ou FGC, que são os jogadores mais dedicados ao universo dos jogos de luta, talvez você não só tenha entendido errado, como seja parte de todo o problema. Não entendeu? Eu vou te explicar mostrando um outro lado de Mortal Kombat, Street Fighter, KOF, Guilty Gear, Tekken e vários outros jogos que provavelmente você goste, mas talvez não conheça tão a fundo quanto pensa. Mas para isso, antes vamos encontrar juntos a resposta para a pergunta inicial. Os jogos de luta hoje são um nicho? O que você acha? Enquanto você pensa, eu vou te pedir um favor. Se inscreva no canal para juntos criarmos uma comunidade cada vez maior de pessoas que gostam de jogos de luta, sejam eles quais forem. Nosso trabalho inclui hoje uma equipe amante de fighting games buscando entrevistas, pesquisas, documentários e tudo mais que conta a história e curiosidades desse gênero maravilhoso. E você pode ajudar a expandir e manter esse projeto de pé, ajudando seja com um Pix para este e-mail com o valor que achar justo e palpável, ou se tornando um membro aqui no YouTube a partir de apenas R$2. Com isso já poderá ver os vídeos exclusivos para apoiadores, gravações completas das lives e participar do grupo secreto conosco. Se não tiver condições de ajudar, só deixa um like, se inscreva e compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp e Facebook que conheça. E você já ajuda a gente a divulgar ainda mais os jogos de luta. Tamo junto. Segundo o maior dicionário do mundo, o Google, nicho de mercado é uma parcela do mercado que é pouco ou nada atendida. Ou seja, algo que está de lado, à margem do resto do segmento, seja por esquecimento ou desconhecimento. Os jogos de luta são um nicho? Se você respondeu que sim, você está completamente errado. E eu vou te dar uns dados oficiais fornecidos pelas próprias desenvolvedoras, pelo menos até o começo da produção deste vídeo, para você refletir sobre a situação dos jogos de luta e como eles estão em relação aos mais famosos games da indústria em geral. Vamos começar do começo, com o aguardadíssimo Kingdom Hearts 3, que teve uma tiragem de 5 milhões de cópias, e Sekiro Shadow Die Twice, que vendeu outras 5 milhões de cópias. Só Mortal Kombat 11, apenas nos primeiros meses, vendeu 8 milhões de cópias. E no total, podemos concluir que ele teve números maiores que as vendas de Kingdom Hearts 3 e Sekiro somadas. Mortal Kombat vendeu 12 milhões de cópias, e isso levando em conta somente o ocidente. A mesma quantidade que Mortal Kombat X. Isso é bem mais que sucessos mundiais, aclamados como, por exemplo, Horizon Zero Dawn, que oficialmente vendeu 10 milhões de cópias, e Star Wars Battlefront 2, que vendeu 9 milhões. A verdade, nem o comemoradíssimo Resident Evil 7, que é o segundo jogo mais vendido de toda a história da Capcom, com 10 milhões, chega perto das vendas só de Mortal Kombat 11, mesmo tendo 2 anos a mais de disponibilidade no mercado, visto que é de 2017 e o MK11 de 2019. Mas claro, você pode pensar que desde 2015 a franquia Mortal Kombat vendendo 24 milhões de cópias apenas em metade do mundo é só uma exceção. Então vamos ampliar a busca. Segundo a Capcom, Street Fighter V tem oficialmente quase 5 milhões e meio de cópias vendidas até 2020. Isso sem contar os números de aquisições vindas da PlayStation Plus. Podemos comparar ele com o badaladíssimo e muito comentado Forza Horizon 3, que vendeu menos da metade que o jogo da Capcom, cerca de 2,5 milhões de cópias. Já Halo 5 Guardians, muito comentado e divulgado, vendeu cerca de 4,8 milhões de cópias, quase 1 milhão a menos que Street Fighter V, sendo que este é o exclusivo de maior vendagem de toda a Microsoft no Xbox One, segundo o VG Charts. Deixando claro que Street Fighter V também é um exclusivo nos consoles, e vendeu muito menos que a série Street Fighter 2, com 15 milhões e meio no total nos consoles, e mais recentemente que a série Street Fighter 4, com 9,2 milhões de cópias no total. Ah, beleza, Street Fighter e Mortal Kombat são gigantes, e para alguns eles carregam FGC, correto? Não, errado. Street Fighter V não ficou nem entre os jogos de luta mais vendidos da geração, o que nos proporciona muito mais comparações interessantes ainda. O número de vendas de Dragon Ball FighterZ deixou de ser divulgado em 2020 ainda, mas até aquele momento ele já havia vendido mais de 6 milhões de cópias, isso segundo a Arc System e a Bandai Namco. Isso é equiparável a jogos famosos e repercutidos
discutidos pra caramba, como Nier Automata e Cuphead, que também ainda estão nos 6 milhões. E o que falar do muito premiado e aclamado Persona 5, que se somarmos todas as versões dele já lançadas, vendeu 4,6 milhões de cópias no total, número similar ao das versões de Marvel vs Capcom 3, que tem mais de 4,5 milhões de vendas enquanto esteve em destaque no mercado. Já o sucesso mundial Control foi um dos maiores lançamentos da história da Remedy e é frequentemente citado na imprensa especializada. Segundo a desenvolvedora, Control foi um grande sucesso por vender 2 milhões de cópias, até antes de ser disponibilizado livremente no Xbox Game Pass e no PlayStation Plus. Um número bastante similar ao considerado fracasso Marvel vs Capcom Infinite, que vendeu apenas 300 mil cópias a menos que ele. Aliás, a nível de comparação, ignorando as vendas de toda a franquia e pegando apenas o último da série dele, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 vendeu quase 6 milhões de cópias até março de 2020. E esses números nem incluem as vendas no Nintendo Switch. Ou seja, hoje em dia deve ser uma quantidade muito maior que essa. Esse número de vendas é 3 vezes maior que o do super comentado Bloodborne, que segundo a Sony superou todas as expectativas, chegando a 2 milhões de cópias, antes de ser disponibilizado de graça na PlayStation Plus. Esse é o mesmo número de vendas que Soul Calibur 6, por exemplo. Só para você entender o tamanho dos jogos de luta, só o Tekken 7, que com 7 milhões de cópias não chega nem perto dos mais vendidos da franquia, teve números de venda bastante similares a quase metade dos jogos da série principal de Assassin's Creed. Isso segundo os balanços fiscais da própria Ubisoft. E eu nem vou falar aqui sobre os números de Smash Bros. Então dizer que os jogos de luta são um nicho, ou que apenas um ou outro game que é sucesso, é uma falácia. Apenas nesse pequeno trecho, eu citei 10 jogos de luta recentes diferentes. E mesmo que eu dissesse apenas um, ele ainda estaria mantendo o gênero entre os mais vendidos, com interesse do público e divulgando outros games, como Street Fighter 2 fez no passado. Mas a intenção de mostrar esses dados não é a desmerecer grandes jogos ou colocar os jogos de luta num pedestal. Claro que não. Vários jogos de extremo sucesso venderam mais do que esses exemplos de fighting games que eu citei aqui. Mas com isso, podemos entender o tamanho da força e relevância dos jogos de luta no mundo. Nós, como fãs, muitas vezes estamos acostumados a nos fazer de coitados e esquecidos por estarmos ligados ao gênero por muito tempo e termos visto muitas coisas tristes acontecerem, como o fim dos fliperamas. Mas o fato é que, independente disso, os jogos de luta são um dos gêneros que mais vendeu games na 8ª geração de consoles. Então a resposta para a pergunta sobre a situação do gênero é simples. Os jogos de luta estão mais do que vivos, são mainstream e estão muito bem, obrigado. Se existe um nicho nessa história, esse é a própria FGC, que ficou meio que isolada. Mas o que isso quer dizer e por que isso acontece? É aqui que o jogo muda. A FGC é formada por pessoas como eu, que amam jogos de luta, seja competindo, jogando, divulgando ou simplesmente fazendo parte da cena. São pessoas engajadas e que fazem muito pelos jogos que amam, sejam eles 2D, 3D, anime fight, Kosuge, de arena e etc. Mas qual é o impacto direto desse tipo de jogador no sucesso de um game olhando apenas a frieza dos números? Adam Insgreen, que tem no currículo franquias como Age of Empires, Ori e Killer Instinct, compartilhou em uma entrevista ao canal Rollback to Block uma lição que ele aprendeu desde os tempos que comandava a série Command & Conquer e que o guiou em toda a sua carreira na indústria dos games. Algumas pessoas consomem todo o conteúdo de um jogo, mas a minha experiência me mostrou que 30% das pessoas jogam multiplayer, 70% das pessoas nunca tocam no multiplayer. Hoje Adam é o diretor criativo da Xbox Game Studios, ao lado da lenda Ken Lobby. Perceba que Adam fala de pessoas que entraram no online ao menos uma vez. Ele não tá falando de ranqueada, campeonatos, eventos e tudo mais. Essa fatia, que é a FGC, é ainda menor. Por isso, ela que é o nicho. E você pode comprovar isso aí na sua casa agora mesmo, lembrando que quando você se cadastra no online do Street Fighter V, você automaticamente entra no ranking na última posição dele, que é o que o jogador japonês Sakunoko sempre faz em suas lives, como o grande Vini do Punho do Dragão me lembrou. Com isso, é possível saber aproximadamente a quantidade exata de jogadores de Street Fighter que entraram no online, já somando as contas falsas, duplicadas, smurfs e etc. E fazendo as contas, não chega nem nos 30% das vendas oficiais do game. E isso sem contar que ele esteve de graça na PlayStation Plus, o que deve ter inflado em muitos números. Então sim, você jogador de Street Fighter V tentando chegar ao diamante, você é a tal da minoria. E isso vale para todos os jogadores de games do gênero. Daí fica a pergunta, onde estão os outros milhões e milhões de compradores de jogos de luta?
luta. Isso mesmo, obviamente nos modos offline, como arcade e principalmente história, que tantos dizem ser inútil e desnecessário. Essa grande maioria de jogadores não participa de qualquer comunidade relacionada ao mundo dos fighting games, mesmo jogando eles. E essa é uma ótima notícia, pois gera uma observação ainda mais interessante. Killer Instinct de Xbox One bateu a marca de 10 milhões de jogadores e foi oficialmente considerado um sucesso pela Microsoft. Para muitos isso não quer dizer nada pelo jogo ser de graça, pois assim ficaria fácil bater esses números. Mas você mesmo conhece um monte de jogos grátis para PC, celular e consoles. Mas você baixou e jogou todos eles? Quantos você ao menos baixou? Não importa o preço, as pessoas só jogam o que tem interesse em jogar. E 10 milhões de pessoas se interessaram em um jogo de luta. O mesmo vale pro Brawlhalla, com mais de 40 milhões de jogadores segundo a Ubisoft. E ao surpreendente Skullgirls, que só na loja do Android no Google possui mais de 5 milhões de downloads. Se não há interesse em jogo de luta, por que entre setembro de 2020 e outubro de 2021 foi lançado em destaque na PlayStation Plus Street Fighter V, Mortal Kombat X, Virtua Fighter V Ultimate Showdown e WWE 2K Battlegrounds? 4 jogos de luta. É a Sony que seleciona o que mais agrada ao público dela. E se em um espaço de pouco mais de um ano ela selecionou como destaque do plano 4 jogos de luta ao invés de outros gêneros, ou seja, cerca de 30% do conteúdo, quer dizer algo. Os jogadores parecem estar se agradando do que está sendo oferecido. O fato é que há um público gigantesco que se interessa, gosta e joga jogos de luta. E muitos dos próprios jogadores não viram isso. Mas sabe quem percebeu essa movimentação? A indústria dos games. Infelizmente as empresas não falam diretamente sobre o lucro gerado com jogos de luta. Só podemos conjecturar baseando nos preços praticados nos jogos e no provável custo de produção menor em relação aos AAAs mais badalados. Além disso, um dos principais diferenciais lucrativos dos fighting games são as várias Season Pass, skins e DLCs vendidos separadamente para um público consumidor e próprio. Embora não se tenha dados oficiais sobre isso, mas vendo a perpetuação desse método de vendas há tanto tempo e por tantas empresas diferentes, podemos acreditar que os jogos de luta são um gênero um tanto quanto lucrativo e com milhões de pessoas interessadas, resultando no que estamos vendo atualmente. Uma quantidade de jogos de luta cada vez maior, mais empresas investindo no gênero e um crescimento constante na cena. Porque uma das maiores e mais ricas streamers do mundo, a Pokémon e a própria Sony, decidiram comprar e investir a EVO, o maior campeonato de jogos de luta do mundo. Porque a Riot e a Tencent, com todo o seu poder, decidiu comprar um estúdio de jogo de luta e fazer um game do gênero sobre League of Legends, ao invés de mais outras coisas usando personagens de WoW. Porque na hora de decidir fazer seu crossover com todas as suas estrelas juntas, a Nickelodeon não fez um jogo de aventura, um gacha de celular ou um MOBA. Você pode até achar que Smash Bros não é um jogo de luta, mas o fato é que ele também é uma franquia que vem ajudando em muito a trazer novos jogadores de todas as idades, divulgando os fighting games e ajudando sempre a renovar e a ampliar a quantidade de jogadores. E como estamos vendo, a tendência é ter cada vez mais jogos e conteúdos relacionados a fighting games, de todos os estilos na mídia. Os jogos de luta são populares, são fortes, são rentáveis. Meu próprio canal é uma prova disso. Ninguém começa focando apenas em um nicho pequeno e consegue tantos inscritos em alguns meses com tantos vídeos com dezenas de milhares de views. Quantas streams você vê diariamente com centenas de pessoas vendo jogos de luta? Como as lives do Xalalaca, o Combo Infinito, o Combat Club, o Rioran, By Geek Jacob, Ninja 98, Keoma, Chuchu, Treta, Yorizord, Punho do Dragão e por aí vai. Já há um público interessado em jogos de luta, mas que pode ser ainda maior. Basta ver os números de canais como o By Speed, o Cofre da Depressão e o Eterno Ninja. E isso apenas para citar alguns com vídeos com números na casa dos milhões de visualizações. Ou seja, que conseguem alcançar mais gente que está fora da FGC, mas que se interessa em jogos de luta. Na minha opinião pessoal, os fighting games são muito mal divulgados por várias desenvolvedoras com a cabeça ainda nos anos 90, algo que também é bem comum em alguns membros da FGC. E isso afeta também a imprensa gamer, que hoje, em grande parte, está acostumada com outra forma de trabalhar na questão jornalismo, divulgação e geração de hype, se é que me entende. Por fim, cabe à FGC entender sua importância e tratar a maioria dos outros jogadores bem e se comunicar melhor, com menos ego, menos toxicidade imbecil e mais maturidade, para que assim ainda mais jogadores se interessem pela cena, a FGC cresça e o investimento nela aumente cada vez mais. Precisamos parar de nos tratar como vira-latas, diminuindo as nossas próprias conquistas que, embora não sejam as ideais ainda são conquistas reais que não podem ser ignoradas e nem esquecidas. Quem precisa crescer não são os jogos de luta, eles já são grandes. O que precisa crescer é a mentalidade da FGC. Estamos acostumados a pensar pequeno, pois vimos
vemos a cena desde os anos 90 estar alinhada a desafios. Mas o próximo Conqueror, Keoma, Didi Mokoff, Cabecinha, Léo Chaves, Trema, Buiú, o próximo organizador de evento, o próximo patrocinador, o próximo dono de time ou o seu próximo novo amigo, parceiro de jogatinas e risadas, pode estar lá fora esperando para ser descoberto por você. Quanto mais pessoas conhecerem a FGC, mais investimento, mais conteúdo e mais amizades vamos ter. Com a perspectiva certa, aquela famosa frase daquele famoso jogador se torna ainda mais forte e profunda do que já sabemos que ela é. Fighting game is something so great. E se você gosta de jogos de luta, me ajude a divulgar esse vídeo, postando em grupos de WhatsApp e Facebook relacionados, ou enviando para pessoas que você acha que podem se interessar em assistir. E obrigado por estar aqui. Eu espero que esse vídeo tenha valido um like e a inscrição no canal. E se tiver condição, contribua seja pelo Apoia-se, sendo membro ou por Pix, no valor que achar melhor e puder. Muito obrigado de verdade. E antes de ir, eu te recomendo esse outro especial do canal que ficou bem legal mesmo e eu acho que você vai gostar. Mas se quiser uma segunda opção, tem também esse outro aqui que me orgulha bastante do conteúdo e ficou muito bom. Espero que você goste.